Paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui é o presbítero Diego Amaral e nós vamos compartilhar hoje um pouco da lição de número 12, a penúltima aula da Escola Bíblica Dominical. Nós temos nesse trimestre a raça humana, origem e queda e redenção. O comentarista é o Cláudio Honor de Andrade. Nós estamos falando aqui hoje nessa revista um pouco sobre antropologia, e nessa 12ª lição nós iremos falar sobre Jesus como o homem perfeito. O textual está em Lucas capítulo de número 2, versículo de número 52, e diz bem assim: crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. A verdade prática diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nós vamos fazer uma leitura do texto da leitura bíblica em classe, que está em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 40. E quando nós nos voltamos para esse tema da antropologia, eu estou aqui hoje, falando um pouco sobre o homem num momento difícil que nós estamos. Eu estaria dando a escola bíblica nesse final de semana, e devido aí à situação que o planeta está vivendo, nós estamos registrando esse material para poder também suprir aí a demanda dos irmãos da nossa congregação, de modo que eles tenham a oportunidade também de estar dialogando, de ter alguém refletindo junto com eles acerca da lição, Jesus, o homem perfeito. E falar do homem, o que é o homem, se não a coroa da criação de Deus. Nós falamos aí um pouco, quase 3 meses falando sobre o homem e vendo como o homem é frágil diante de algumas situações, mas o nosso Deus, ele é o Deus extraordinário, e mesmo em meio a tantas fragilidades nossas, ele deu o que ele tinha de melhor, e para que também se tornasse frágil, para poder o nome do Senhor ser glorificado. Vamos lá. O texto da leitura bíblica em classe, que está em Lucas capítulo de número 2, vale a pena a gente dar uma refletida desde os versículos primeiros ali, onde data do nascimento de Jesus Cristo. Houve um édito, para que se apresentasse cada um na sua cidade, e foi então que José e Maria se destinaram a Belém, de modo que ali foram se apresentar, e não havendo um lugar melhor para eles, ela veio a dar à luz e foi colocado aquele menino numa manjedoura. Eu acho interessante porque manjedoura era o lugar onde se colocava o alimento para os animais, e ali nós já temos um símbolo de Cristo vindo como um menino, e desde o seu nascimento ele se apresentava como aquele que poderia alimentar, Depois ele recebeu a visita de pastores, homens que foram orientados pelos anjos, não só os pastores, bem como os sábios também, os magos e outras traduções, homens que conheciam as profecias, homens que conheciam os sinais dos céus e que foram indicados para poder estar indo conhecer o Salvador. Esses homens levaram incenso, ouro e mirra. Eu acho interessante que essa questão do incenso, ouro e mirra não é o foco da lição hoje, mas levaram, representando esses presentes, simbolizavam um pouco do que representava ali a vida do nosso Senhor Jesus, A mirra como o elemento que é dado no deserto, numa trajetória difícil, um lugar hostil, mas aonde ela era quebrada, esmagada, saía o óleo que dava a unção, A mirra, o incenso. A Bíblia diz que a oração dos santos são como um incenso agradável às narinas de Deus, em Apocalipse 5:8. E também o ouro, ele era usado para cobrir a madeira que foi feita o templo de Salomão. Então o ouro refletia as coisas eternas, de modo que eu vejo aqui simbolicamente esses presentes simbolizando a vida de Cristo, no sentido de que ele era aquele que teve uma caminhada num ambiente hostil, que era a vida dos seres humanos naquela época. Ele foi quebrado no deserto,
dele nós não ficamos órfãos, porque ele pôde enviar o seu Espírito Santo, o óleo, a unção, o Espírito Santo que está sobre nós. Através e por ele, nossas orações hoje podem ser, nós podemos nos tornar santos, a oração dos santos, e a oração pode chegar ao Pai, e através de Cristo nós podemos alcançar a salvação, as coisas eternas, a qual o ouro está representado. Então os presentes ali já é uma coisa que possa simbolizar também toda a trajetória de Jesus enquanto homem, né? Foi apresentado no templo, onde foi dado por ele ofertas a Deus. Era o costume, Jesus cumpriu a lei. Então ele foi um homem perfeito em todas as situações, até mesmo quando seus pais se apresentaram a ele e fizeram ofertas a Deus pela vida dele, daquele bebê, daquela criança, né? Ainda no templo ele foi reconhecido por Simeão, que for avisado pelo Espírito Santo que ele não iria morrer sem que antes visse o seu Salvador. Era um senhor de idade, e ali também teve a participação de Ana, que era uma profetisa, filho de Fanuel. Essa mulher, ela era viúva e já tinha muitos anos, passou a maior parte da sua vida no templo em jejum e oração, buscando a face do Senhor, e ela pôde compartilhar sobre o Salvador, né? Esse menino que é interessante, que ele aparece, eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, fala Isaías, né? Um menino nasceu, perfeitamente homem, e um filho se nos deu. É Deus doando o seu filho, dando o seu filho para que pudesse ali a gente ter esse presente, né? O texto que vai estar na revista, a partir do versículo de número 40, vai dizer que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, graça de Deus, e a graça de Deus estava com ele. É interessante que Jesus estava crescendo. O último versículo de número 52, diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça de Deus. Ele crescia na alma, no corpo e no espírito. Ele crescia diante dos homens e ele crescia diante de Deus. A graça de Deus estava com ele. Veja, uma trajetória que tinha a possibilidade de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, mas tudo isso conduzido pela graça de Deus. E aí fica desde já Jesus como um modelo para a gente de como que a gente deve desenvolver a nossa caminhada. Mas ele cresceu, ele nasceu como um menino e ele foi se desenvolvendo. Isso mostra a perfeita condição de Jesus enquanto homem, né? Com 12 anos ali, o texto ainda da leitura bíblica em classe vai dizer que ele foi esquecido pelos pais no templo, e 3 dias depois os pais voltaram e o acharam dialogando ali com os mestres, preocupados, né? Tem gente que perde Jesus 3 dias no templo, né? Em épocas como essa agora, onde nós cada vez mais somos convidados a voltar para dentro de nós mesmos, a olhar para a nossa vida com Cristo, a olhar para a nossa vida familiar e ver que tem muita gente que já perdeu Jesus em casa, que perdeu Jesus no templo, acha Jesus só nas festas, acha Jesus só no templo, mas não, né? Nós temos que saber onde Jesus está nas nossas vidas. E Jesus respondeu: por que vocês estão preocupados? Maria falou que estava preocupada. Ele estava na casa do Pai, resolvendo os negócios do Pai, cuidando dos negócios do Pai, né? E aí nós vemos Cristo desde menino pequeno, do seu nascimento, já símbolos, tipos, através da manjedoura, através dos presentes recebidos, através da apresentação, mas também a manifestação não somente humana, mas também espiritual, onde Simeão, onde Ana o viram como Salvador, ali como Cristo, né, dentro da revelação do próprio Espírito Santo que falaram com Simeão, e esse menino se desenvolve. O livro de Marcos, capítulo de número 6, vai dizer que ele era carpinteiro, aprendeu a profissão com José, seu pai, vamos dizer assim, adotivo, né, o esposo de Maria, e de modo que ele exerceu durante um período que a Bíblia não registra, mas o texto de Marcos 6 diz que ele era carpinteiro. No capítulo de número 3, versículo 22 e 23,
o texto diz que depois de Jesus ser batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Outras traduções: em ti eu me agrado. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Sim, ali Jesus começava o seu ministério, passando pelo batismo. Ali o texto de Lucas capítulo de número 4, 16 até o 19, vai passar a passagem de Isaías, vai relatar a passagem de Isaías, capítulo de número 61, onde ele chega na cidade de Nazaré, onde ele foi criado num sábado, dentro da sinagoga. Ele abre o rolo, o livro do profeta Isaías, e ele achou a passagem e disse: O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar aos pobres, a trazer as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus falou que ali estava se cumprindo na vida dele, aquela passagem. Isso causou um certo alvoroço. Ele foi convidado a se retirar de Nazaré, e assim começa o ministério de Jesus. Através do batismo, ele foi provado, ele foi tentado no deserto enquanto homem, e tentado enquanto homem ele não pereceu. Ele foi tentado na questão da fome, ele foi tentado na questão da alma, ele foi tentado na questão espiritual, mas em tudo ele respondeu pela palavra. Ele não usou da sua divindade também para vencer o maligno, né? Mas eu acho interessante que nós podemos ver aqui que Jesus, ele tinha aí uma eternidade, né? O tópico 1 do subtópico 1 também vai dizer que ele é de eternidade a eternidade, né? E vai dizer também que sem ele nada do que foi feito foi feito. Tudo foi feito por ele. Vai dizer no tópico de número 2 que ele era onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares, né? Mateus capítulo de número 28 vai relatar muito bem isso. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e ele é onipotente, ele tem todo o poder nos céus e na terra, e assim são atributos do Deus Pai que Cristo também carrega. E é interessante que Jesus, ele fala durante a trajetória dele que ele não fala nada dele mesmo, ele fala o que ele ouvia do Pai, o que ele aprendeu com o Pai. João, eu e o Pai somos um. João 10, 30. Ainda 1 João 2, 23. Qualquer que nega o Filho não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. E ainda João 12, 45. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Jesus ainda vai falar, e João vai relatar, eu e o Pai somos um, né? Eu e o Pai somos um. É o texto de João 10, 30 que nós acabamos de falar. Então fala do relacionamento de Cristo com o Pai, e que ele estava também lá desde a eternidade com o Pai. Bem, nós vamos ver no subtópico 3 que ele, sendo Deus, esvaziou-se. Eu quero ler o texto com você, te convido a abrir aí o texto de Filipenses, capítulo de número 2, o versículo de número 5 até 11. Vamos lá? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 até o 11. Então nós vemos aqui um texto que mostra que ele não deixou de ser Deus, mas ele esvaziou-se da sua glória e se fez homem. Ele, se fazendo homem,
ele não quis usurpar a glória de Deus, mas fazendo o homem, ele pôde cumprir Isaías 53, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, pelos seus sofrimentos, pela sua trajetória, pela sua vida, pelas suas angústias. Ele nos lembra que ele sabe do que o ser humano passou, do que o ser humano está passando, e ele pode de fato nos ajudar. Então ele se esvaziou, né? E na sua oração sacerdotal ainda, lá no capítulo de número 17, conforme está aqui, ó, a nossa revista, ele vai reivindicar a glória que ele tinha antes com Deus. Naquela oração é linda, ele fala: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu vos peço que os livre do mal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas no começo lá do capítulo de número 17, ele está pedindo ao Pai que dê a ele de novo a glória que ele tinha antes dele ter sido enviado, né? Mas isso tudo que mostra aí a vinda de Jesus, essa concepção dele, eu vou falar um pouco sobre esse nascimento agora um pouco mais, era extremamente conhecido. O tópico 2 da revista vai falar que essa encarnação de Jesus, a vinda do Messias, do Cristo, ungido, libertador de Israel, era conhecido pelas profecias que os profetas, o povo judeu conhecia muito bem a palavra e sabia que ao certo ele viria. Eles não entenderam os tempos, eles não entenderam os sinais e eles rejeitaram a Cristo, né? O texto de Salmo 118 vai aparecer no Evangelho também, Jesus falando, o versículo de número 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Eu vou colocar a imagem, depois você vai poder dar uma olhada direitinho. Essa pedra, ela era uma pedra que ela era colocada tanto nas quinas como para servir de coluna, mas também algumas construções do templo de Israel antigo, elas tinham arcos no meio, e de modo que esses arcos eles eram construídos de pedra, e essas pedras elas tinham uma pedra no meio que ela era colocada, a pedra de esquina, cabeça de esquina, vocês vão ver a imagem, que ela que dava sustentação para todas as outras pedras, para que aquilo pudesse ficar de pé, né? De modo que Cristo ele é a sustentação, e ele foi rejeitado pelos judeus, né? É o que está falando aqui na introdução do tópico 2. Jesus estava no seio do Pai, ele veio do Pai, ele era o verbo que se fez carne, o verbo que se fez carne, e ele era Deus junto com o Pai, ele e o Pai eram um. E aí volta aquele texto, nós chegamos a comentar algo sobre, mas está aqui, vai aparecer na sua tela, um texto de João 1, 3, depois Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 15 a 18, vamos ler: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez, a qual ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Ele era o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós vemos aí o nosso Senhor Jesus, que estava no princípio com Deus, e ele foi co-criador com Deus de todas as coisas, né? O tópico 2 vai falar sobre as profecias que haviam acerca de Cristo. Nós sempre citamos nas mensagens, né, o Isaías 9, a terra de Zebulon, de Naftali, o povo que andava em trevas viu uma maravilhosa luz, seu nome era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Isaías 7 diz que ele era o Emanuel, o Deus conosco. Mas se a gente fosse olhar, toda a Bíblia ela converge para Jesus. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia está falando de Cristo.
o nosso Salvador, né? Eu vou passar rapidamente, não vou lembrar de todos, é só para a gente entender, ilustrar o que o comentarista aqui está falando. Ele foi profetizado desde Gênesis, né? Em Gênesis ele é o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação dos séculos, né? Antes de Adão pecar, o Cordeiro já estava morto, e depois Deus matou um Cordeiro e cobriu Adão após o pecado, né? Nós vamos ver que no livro de Êxodo, ele é aquele que tira o povo do Egito, que é símbolo do mundo, ele nos tira do mundo. No livro de Números, ele é aquele que passa conosco pelo deserto, né? A caminhada no deserto é registrada no livro de Números. No livro de Levítico, ele é o sumo sacerdote. No livro de Deuteronômio, ele é a própria lei. No livro de Josué, ele é aquele que nos faz entrar na terra prometida. Somente por intermédio de Cristo nós podemos chegar na Canaã celestial. 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, ele é o rei dos reis. No livro de Ruth, ele é o parente remidor. No livro, o Boaz, né? No livro de Juízes, ele é o juiz justo, reto, perfeito. Hoje ele é advogado, mas haverá um dia que ele será o nosso juiz, né? No livro de Esther, ele é o próprio cetro, né, de justiça e equidade. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 8, se eu não me engano, vai falar que do filho diz que o seu reino é como um cetro de equidade, né? Ali ele é aquele que intercede entre a Esther, que é símbolo da igreja, e o rei Assuero, que é símbolo de Deus. Ele é o cetro estendido, que é o símbolo da misericórdia para com Esther, que não podia nem se chegar diante do rei sem ser convidada, né? No livro de Neemias, ele é o restaurador. No livro de Êxodo, ele é aquele, né, que é a lei explicada. Esdras buscava conhecer, aplicar no teu coração e ensinar. E junto de Neemias foram mais de 6 horas ensinando aquilo que já estava no coração, né? Jesus, ele é aquele que nos ensina e explica detalhes, né, para o povo que já estava distante da palavra ali. Eu poderia falar que no livro de Salmos ele é o bom pastor, no livro de Eclesiastes ele é a própria sabedoria, né? No livro de Provérbios ele é a disciplina, a diligência, a prudência, o temor do Senhor. No livro de Cantares ele é o amado. E todo o Velho Testamento tem um símbolo. Em Jeremias ele é o oleiro, em Ezequiel ele é aquela visão extraordinária de um homem sentado sobre um trono acima de um firmamento. E no livro de Zacarias ele é o homem das mãos furadas. No livro de Malaquias ele é o sol da justiça. Eu pulei alguns porque não dá nem tempo da gente ficar lembrando todos, mas acerca de Jesus, o Cristo foi profetizado, e ali o Evangelho registra a vida de Jesus. Paulo ensina, e as cartas também, a como viver com Jesus. Atos mostra a vida da igreja com Jesus, e ali depois o Apocalipse vai falar do que acontecerá no fim dos tempos, quando Jesus também voltar para instituir o seu reino milenial. Enfim, profecia acerca de Cristo nós vemos aí, né? Olha, Isaías 9. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Como eu falei, nasceu menino homem, mas foi dado um filho presente da parte do Pai. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César. Vamos mostrar aí o nascimento? O nascimento, a encarnação de Jesus está no tópico 3 aqui, ó. Subtópico 3 do tópico 2. Encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Olha que coisa maravilhosa! Nasceu
da forma mais simples possível. E como eu já falei, foi colocado numa manjedoura, símbolo daquele que iria alimentar desde pequeno as gerações, né? Vamos ver que esse Jesus, ele era 100% homem, né? Esse Jesus, ele era 100% homem, e o texto de Mateus 4:2 diz que ele teve fome. O texto de João 19:28 diz que ele teve sede. No texto de Mateus 26:38 diz que quando ele estava orando, a sua alma estava cheia de tristeza. Então, enquanto o homem ele teve fome, ele teve sede, ele teve tristeza, ele teve um corpo físico que, depois de morto, José de Arimateia foi até Pilatos pedir esse corpo, né? Ele teve uma alma, né? A minha alma está profundamente triste. Marcos registra acerca desse momento também, que Mateus 26 fala, a alma triste, né? E teve espírito. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Enquanto nós estudamos a questão da antropologia, nós lembramos que o homem ele é tricotômico, ele é espírito, alma e corpo. Isso quem nos fala é Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifica espírito, alma e corpo. Então, Jesus teve fome, teve sede, teve tristeza, ele teve um corpo, ele teve uma alma, ele teve um espírito, ele foi um homem perfeito. E ele veio e também foi 100% Deus. Veja, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, conforme João 1, versículo 1 e 2. E também o versículo de número 14. O verbo se fez carne e Deus se fez carne. Ele era 100% Deus e ele era 100% carne. E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Jesus que ele era 100% homem e que ele era 100% Deus, ele veio no tempo perfeito, ele não se atrasou, ele não se adiantou. É interessante que Pedro vai falar bem assim, que Deus ele não tarda, né? Porque um dia para ele são como 1000 anos e 1000 anos como um dia, de modo que assim nós devemos depositar nossa ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Entendamos os tempos, Ele tem cuidado de nós. Há um tempo para todas as coisas, diz Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. E o tempo perfeito que Deus designou para a vinda do seu Filho foi aquela época, naquele lugar, com o seu povo, a plenitude dos tempos, registrado em Gálatas capítulo de número 4, o versículo de número 4, era o momento perfeito. Então nós tínhamos aí a plenitude dos tempos, os judeus estavam espalhados por vários lugares, né, do império, mesmo depois de muitos serem conquistados por muitas pessoas, Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grécia, tendo tido a liberdade de voltar, alguns preferiam estar em seus lugares, ficarem onde estavam, desenvolver ali as suas atividades e criaram assim também as sinagogas e foram desenvolvendo ali a cultura. Os romanos eles chegaram implementando uma certa estrutura para todo o império. Eles trouxeram, aonde eles chegavam, eles construíam muitas coisas para dar uma melhor estrutura para o avanço das suas tropas, né? Isso facilitava até mesmo as suas conquistas militares, e nós tínhamos os romanos com uma cultura que eles abraçavam as outras culturas, né? Aquilo que era bom, eles não desfaziam daquilo que era bom. Por exemplo, eles pegaram, como nós tínhamos os judeus com o hebraico e o latim sendo o idioma romano, os dois sem expressão, mas havia um idioma que havia sido imposto por Alexandre o Grande, imperador macedônio, imperador grego. Esse homem, ele amava o grego koineu, ou kini, que era o popular. Então havia um só idioma, porque ele instituiu para transações comerciais e para deslocamento, um só idioma, que era o grego como idioma oficial. Então Roma, quando ela chega, ela mantém o grego, né,
Então, você tinha também a difusão do pensamento da filosofia grega. Roma chega também com a sua estrutura jurídica, com as suas leis, com a política. Então, você tinha todo um cenário favorável para a vinda de Cristo. Você tinha a concepção intelectual e filosófica das pessoas, elas tinham melhor capacidade de discernir. Você tinha já, ao longo da história, o registro através do povo, do Deus de Israel, e você tinha um idioma só e estradas construídas para essa mensagem ela ser difundida por todo o império. Então Jesus ele vem na plenitude dos tempos, né, no momento adequado, no momento ideal, né? Jesus ele é apresentado à nação, ao mundo inteiro, né, através da nação de Israel, conforme o subtópico 5 aqui, e ele é também chamado de o filho de Davi, o filho de Abraão, para mostrar a conexão que havia. Bem, quando falou que Maria e José foram se apresentar lá em Belém, porque eles eram da cidade de Belém, lembra de Miqueias capítulo 5 falando: e tu, Belém de Efrata, de maneira nenhuma será menor, né? Ela será esquecida. Jesus ele veio a nascer em Belém, se cumprindo ali a profecia de que ele também seria da cidade de Davi, né? No quesito também de que Deus falou a Davi que de Davi viria um governante e o seu reino seria eterno, geração de Davi, da família de Davi, bem como também da família de Abraão, um judeu autêntico, né? De modo que ele tinha também uma conexão com a nação de Israel, recebeu uma educação judaica, crescendo ali com a instrução da sua mãe, né, de José, e como nós vimos ali, muito desenvolvimento de um jovem que articulava-se diante do pensamento, como era Jesus no templo, com os sábios questionando e respondendo eles. Esse Jesus, ele se apresenta e ele desenvolve o seu ministério, e ele finaliza o seu ministério, e ele vence não segundo o padrão cultural, o padrão dos heróis romanos e gregos, os padrões até mesmo do que se esperava a cultura judaica. Ele vence porque ele cumpre o propósito, porque ele finaliza o propósito pela qual ele havia sido designado, e ele vence sem deixar erros, sem deixar rastros. Ele foi impecável, ele foi o homem perfeito. Olha que lindo, o texto de 1 João, capítulo de número 3, o versículo de número 5, diz bem assim: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele pôde, por ser um homem sem pecado, sofrendo como nós sofremos, mas não pecando, não padecendo, não desfalecendo, ele sendo real, nascendo em carne e não pecando, ele pode tirar os nossos pecados. Isso é maravilhoso. Jesus, ele não usou a sua divindade para poder vencer o diabo, como eu já falei. Ele não usou a sua divindade para operar os milagres para o seu bel prazer, para a glorificação do seu nome, não. Tudo que ele fez foi em prol dos outros, e ele foi até o fim, obediente até a morte, perfeito, sem pecado, para que nós viéssemos a receber a vida perfeita que havia só nele. E é interessante que a partir disso ele se torna um modelo ideal. É lindo isso daqui. Vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 21, 24. Tem um segredinho aqui para a gente encerrar, que está bem legal, né? Diz bem assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. O modelo de Jesus, a qual nós fomos chamados, é um modelo de sofrimento. Nós não podemos esquecer isso. Deixando-nos o exemplo ou o modelo, guarda essa palavra, o modelo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado. Ele foi perfeito. Nem na sua boca se achou engano. Não cometeu pecado nem por ações, não cometeu pecado nem por pensamentos, e não cometeu pecado nem por palavras. Na sua boca não se achou engano, no qual, quando o injuriavam,
ele não injuriava. Quando padecia, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Que nós possamos a cada dia nos entregar, como Jesus se entregou a Deus que julga perfeitamente e justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Sabe o que é lindo aqui? O lindo é que essa palavra, deixando-nos o exemplo ou deixando-nos o modelo, lembra de Moisés? Deus deu a orientação de como deveria ser construído o tabernáculo. Tanto Paulo quanto Pedro fala que nós somos tabernáculo do Senhor. Bem, Paulo já explicou em Coríntios que nós somos templo do Espírito. O templo era um lugar fixo, mas o tabernáculo fala de um lugar transitório em meio ao deserto, de adoração ao Senhor. Assim somos nós, na caminhada do deserto, como peregrinos, nós somos um lugar de adoração ao Senhor. Moisés recebeu um modelo para a construção desse tabernáculo. Não adianta nós queremos fazer de qualquer jeito, nós devemos fazer conforme o modelo, porque o modelo é perfeito. Cristo é o modelo. Eu sei que vai ser um modelo de sofrimento, mas é assim que vai ser melhor, é assim que vai ficar perfeito. A palavra modelo do grego aqui, no seu histórico, no pano de fundo, a palavra rupogramos, ela tinha uma história muito interessante, que relatava de um homem num processo educacional, onde ele tinha ali as suas crianças para que ele pudesse instruir, de modo que a instrução ela não era feita com papiros e nem com pele de animal, que era o que era mais utilizado. Os elementos, tanto papiro quanto a pele de animal, eram os produtos mais utilizados para deixar as escritas. Mas para a educação, isso seria muito custoso, muito caro, de modo que o mestre usava uma tabuleta de cera e ali ele aplanava, tinha cera, e ele traçava uma linha reta, e nessa linha reta ele escrevia preceitos morais ou o alfabeto grego, de modo que ele escrevia com um estilo. Como era cera, o estilo ele era um elemento como... Deixa eu ver, aqui tem uma caneta, Um estilo ele era um elemento de metal e em uma ponta ele tinha ali algo bem pontiagudo, mas na outra era achatado, diferente disso, achatado de modo que pudesse escrever e depois apagar. Bem, ele escrevia, mas quando escrevia na cera, fazia ali um percurso, um buraco, um sulco na cera, Deixava uma marca na cera, de modo que a letra ela era não só visível, mas você podia perceber que ficava uma marca, um buraco aonde era escrito, e ali tinha uma linha reta. Assim também somos nós nas mãos do nosso Senhor. O mestre vinha e escrevia outra linha embaixo e falava para o seu discípulo, para o seu pupilo: vai e faça exatamente como eu fiz. Escreva ali os preceitos morais ou o alfabeto. Todo o Evangelho de Jesus nos ensina preceitos morais. Depois que ele morreu e nos purificou com o teu sangue, ele tem nos lavado pela lavagem d'água da palavra, nos ensinando e pelo seu Santo Espírito, forjando em nós o caráter dele, para que nós nos pareçamos mais com ele, para que voltemos a ser a imagem e semelhança do Deus vivo, como Cristo era a imagem do Deus invisível. Preceitos morais, nós devemos aprender preceitos morais, bem como também o alfabeto grego. Se nós fôssemos brincar, o alfabeto grego, conforme relata Apocalipse capítulo de número 1, ele é a primeira e a última letra do alfabeto. Eu sou o alfa e o ômega. No português poderia ser A de amor, B de benigno, C de o Cordeiro de Deus, D de Deus Filho, E de Emanuel, F de fiel, L de leão da tribo de Judá, M de Messias, N de Nazareno, N, O de onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o querido das nações, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores e ele é santo. Ele continua sendo santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o unigênito Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo feito homem. Ele é único, ele veio, ele vive e ele voltará. Ele é vencedor.
Ele é xarope para as nossas enfermidades e Ele continua curando. Eu creio que em meio a pandemias e em meio a muitas dificuldades que podem vir, Jesus, como diz a harpa cristã, Cristo cura sim, Cristo cura sim. E Ele é o zeloso pelas nossas almas. E se eu esqueci de uma letra, Ele não se esquece, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de mim. O mestre escrevia ali naquela tabuleta preceitos morais, escrevia ali o alfabeto grego e falava para o estudante, agora na linha de baixo faz exatamente igual. Jesus nos deixou o modelo. Só que o estudante, ele vacilava com sua mão trêmula, que não tinha exercitado, não tinha experiência naquilo e que não iria acertar. Aí o mestre falava, veja bem, a letra em cima, ela já tem um sulco, ela já tem um caminho, segue o caminho. Isaías falando, segue o caminho da ovelha, e ele foi como ovelha muda ao matador e não abriu a sua boca. Segue o caminho, é só pegar o seu elemento e seguir o caminho. Você vai aprender certinho a fazer o modelo da letra, a fazer conforme os preceitos morais. Mas ainda assim, era muito frágil a estrutura do discípulo e mesmo já o modelo desenhado, e ele só iria seguir, ele tinha uma tendência a errar. Aí o mestre pegava na mão dele, que era inexperiente e tremente, e ele falava bem assim, não tema, eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita e te digo, eu te ajudo. E passava com ele em todo aquele ensinamento, pegava na mão do discípulo e vinha lá traçando aquela trajetória que primeiro ele já havia traçado. Jesus Cristo era Deus, mas também era homem perfeito. Ele é o nosso modelo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso modelo. É por isso que o livro de Hebreus, capítulo de número 12, para a gente poder encerrar, vai deixar bem assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. O nosso Senhor Jesus desprezou toda afronta e Ele pôde se assentar. Nós temos que também andar conforme Ele, né? Andar conforme Cristo. Porque se pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, pelo primeiro Adão, pelo último foi tirado o pecado. Se pelo primeiro Adão o homem foi feito apenas alma vivente, pelo segundo Adão, que é Cristo, nós fomos feitos espírito vivificante. Ele era desprezado, era o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53. O Senhor Jesus é o nosso modelo. É nele, no homem perfeito, que nós devemos confiar. Amém? Deus em Cristo te abençoe. Espero que essa nossa estratégia, nossa tentativa de edificar os irmãos possa de fato ter cumprido o seu propósito. Espero que possa ter sido, que possa ter contribuído aí para o seu crescimento. Nós não podemos estar no templo juntos, adorando ao Senhor, mas podemos continuar aprendendo da palavra dele. Deus em Cristo te abençoe, ore por nós, ore pela amada igreja, ore pela sua liderança, ore pela nação, ore pelo mundo. Não se esqueça de orar pelos missionários, não se esqueça de orar pelos menos favorecidos e também por toda a equipe médica que está em toda parte do mundo trabalhando por aqueles que necessitam neste momento. Deus em Cristo te abençoe. Tenha uma manhã de domingo abençoada e continue estudando a palavra do Senhor, a revista da Escola Bíblica, para que nós venhamos aprender mais sobre o homem, pelo modelo que é o homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço. Deus te abençoe.